Boa tarde, pessoal. Vamos fazer aí a correção das atividades do dia 24 e 25 de junho, tá? Quarta e quinta-feira. Iniciando aí com a matéria de língua portuguesa, onde a gente tinha um textinho para estar aí lendo, dando uma refletida sobre ele, para depois fazer as atividades no nosso ler e escrever, tá? Então vamos lá. Eu tinha colocado para vocês a música Trem-Bala, que bastante de vocês já conhecem, é uma música que fez bastante sucesso, tá? Para vocês estarem lendo e retirando as palavrinhas com S, com SS, com SC, com C cedilha, com J, com G, com M, com N, para a gente estar fazendo um estudo de gramática aí, tá bom? Eu também coloquei aqui para vocês uma explicação sobre o uso do S e do SS, tá? As palavras, elas são sempre iniciadas por S, nunca por SS, tá bom? Nem por C cedilha, tá? Quando eu tenho o som de S, no início da palavra, ela começa com S mesmo. Onde as palavras, o S, ele tem som de Z, é quando eu tenho esse S entre duas vogais. Para eu ter esse som de S entre duas vogais, eu preciso dobrar o S, usar o SS, tá bom? E no final de palavras, tá? Depois de consoantes, tá? Que nem aqui no caso de ensacar, eu não preciso usar o SS, tá? Só quando ele tá entre duas vogais, tá bom? Que eu uso o SS para ter som de S. Se eu tiver antes uma consoante, eu posso usar um S só, eu não preciso usar dois S's, tá bom? Depois de você retirar as palavrinhas lá da música Trem-Bala, a gente ia lá pro nosso ler e escrever, que fica junto com o EMAI, tá? A página é a 173 até a 175, tá? Página 173 até a 175. Então, vamos lá. Bom, aqui na etapa 2, tá? Ampliando o repertório. Então, vamos lá. Analisando a música. Após o estudo da música, da letra da música selecionada pelo seu professor, do estudo do autor, das características e dos recursos empregados, localize palavras com S, SS, C cedilha, SC, NM, J e G e observe o que há de comum em suas grafias. Então, o objetivo era estudar um pouquinho da gramática através das letrinhas das palavras dessa música, tá bom? Você não precisava colocar todas, porque tinha bastante palavra com S, tá? Que começava com S, que tinha S no final da palavra, no meio da palavra. Eu coloquei mais as que iniciavam com S aqui, tá bom? Senão não ia caber tudo no quadrinho também. E a explicação, tá? Início de palavra, usa-se um S só, tá? Palavras com SS, ó, pessoas, passageiros, assim, tá? A regrinha entre duas vogais usa-se SS. Deixa eu só corrigir aqui que tá um D. Usa-se SS. SC. Eu não achei nenhuma palavra com SC na música, mas eu coloquei a explicação mesmo assim, tá? O SC, ele é um dígrafo. O que são dígrafos? É quando eu tenho duas letras, aí no caso são duas consoantes, tá? Que juntas possuem um som só. Então, o SC junto possui som de S, tá bom? O C cedilha, ó, corações, dançar, situações, graça. Então, antes das vogais A, O e U, a gente usa o C cedilha para ter som de S, tá? Quando eu tô antes das vogais E e I, eu não preciso usar o C cedilha, eu posso usar o C normal, porque vai ter som de S do mesmo jeito, C e Si. Agora, antes do A ou U, se eu não usar o C cedilha, fica K, Ko, Ku. Então, para eu ter o som de S, eu preciso colocar a cedilha, para ficar Sa, So, Su, tá? Palavras com N. O importante dessa regrinha do uso das palavras com N é que antes de qualquer consoante, eu posso usar o N, menos antes de P e B, que aí eu entro na regrinha do M, ó. Também, sempre, compartilhar, trem. Então, antes de P e B, eu uso a letra M de macaco, tá bom? E antes de todas as outras consoantes, eu uso a letra N de navio. Enquanto, momento, mundo, quando, tá? Tá vendo que é o N aqui, ó, antes de
do T, do D, tá bom? Agora, antes de P e B, ó, P, B, tá? É a letra M de macaco. E eu coloquei a palavra trem, porque em final de palavras eu não uso N de navio, tá? Eu uso M de macaco. Já o uso das palavras com J e com G, a gente consegue aí descobrir a escrita delas através do uso da língua, tá? E a prática na escrita. Então, a gente vai utilizando e a gente vai aí praticando a escrita correta das palavras, tá? A palavra gente é com G, já com J. Bom, a atividade 2B pedia pra gente aí reformular as regrinhas, tá? Colocar aí nesse quadrinho. Aqui ele colocou outras características do uso do SS, além do que eu já tinha colocado aqui sobre o uso dele entre duas vogais, tá? Para ter som de S. Aqui ele coloca que as palavras que indicam ação, que são os verbos, tá? Eles usam SS, né? Fosse. E alguns substantivos, como pássaro, tá? Mas a regra principal é o uso de SS entre duas vogais para ter som de S, tá? SC é um dígrafo, tá? Como que eu sei? Consultando a regra. Um S só, início de palavras e antes de consoante, usa-se o S. Como que eu vou saber? Consultando a regra. C cedilha, usado antes de A, O e U, consultando a regra. Palavras com N, tá? O N é usado antes de qualquer consoante. Palavras com M de macaco, é sempre antes de P e B. O uso das palavras com J e palavras com G. A gente tem que seguir a norma culta, tá? Então, a gente vai utilizando, tá? Através da leitura e da escrita. E consegue praticar aí e ter em mente sempre o uso correto da letra, tá bom? Então, nosso quadrinho ficava dessa forma, tá? No ler e escrever. Depois das atividades de português, eu tinha colocado uma atividade no interdisciplinar, tá? Sobre migrações no território brasileiro. Então, a gente vai lá para o livro interdisciplinar, páginas 68 e 69, tá? Sobre as migrações. A gente tinha começado o estudo das migrações, tá? Nós observamos que um dos maiores motivos para as pessoas migrarem era atrás de condições melhores de vida, tá? E aqui explica pra gente, ó. O deslocamento de pessoas dentro de um país recebe o nome de migração interna. O deslocamento de pessoas de um país para o outro é a migração internacional. A saída de pessoas de um país ou região denomina-se emigração. A entrada de pessoas em outro país ou região chama-se imigração. Uma pessoa africana, por exemplo, que veio morar no Brasil, é um imigrante na África e um imigrante no Brasil. Então, quando eu saio de um país para ir para outro, eu estou emigrando, estou saindo com E. Quando eu venho para um país de outro, eu estou entrando, tá? É imigrante com I. Aí ele tem dois mapinhas aqui para a gente observar, tá? As migrações no Brasil em 1950 e 1970 e depois de 1970 para 1990, tá? Com as flechinhas mostrando de onde as pessoas saem, para onde as pessoas vão, tá? Quais são as duas regiões de onde mais saíram imigrantes? Então, se a gente vê a flechinha mais grossa, ó, tá? Da onde as pessoas saíram, de 1950 a 1970 e também nos dois mapas, tá? Essas regiões onde saem mais pessoas é Nordeste e Sul, tá? Aqui do Sul é essa região aqui de baixo e o Nordeste é essa região aqui, tá? Então, ó, sai bastante gente do Nordeste para vir para o Sudeste, tá? E do Sul sai bastante gente para ir lá para o Norte, tá vendo, ó? Então, a gente tem bastante imigração saindo, as flechinhas mais grossas, saindo do Nordeste e do Sul. Aqui também, ó, continua sendo mais grossinhas essas flechinhas, tá? Que estado recebeu mais migrantes nesses dois períodos? O estado que mais recebeu, devido à industrialização, tá, gente, foi o estado de São Paulo. Como a gente passou aí por um processo de urbanização, de industrialização, o estado de São Paulo acabou tendo aí bastante imigração devido às oportunidades de emprego, tá? Lembrando, como eu falei da outra vez, oportunidade de emprego não quer dizer melhores oportunidades de vida, né? Porque a qualidade de vida no estado de São Paulo é bem complicada.
Bom, migração de retorno é um movimento caracterizado pelo retorno das pessoas a seus locais de origem. Entre as décadas de 1950 e 1990, houve grande migração das pessoas da região Nordeste para a região Sudeste. A partir da década de 2000, esse fluxo diminuiu e isso está relacionado a melhorias sociais e econômicas no Nordeste, entre outras causas. Então, com o tempo, a gente teve aí uma diminuição da saída das pessoas do Nordeste, tá? E pessoas que voltaram a morar lá devido à melhoria social que houve naquela região, tá bom? Então, a 3 pede para a gente observar esse mapa da década de 2000, tá? O que ocorreu com a migração nordestina no estado de São Paulo na década de 2000? Então, a gente vê uma flechinha grossa vindo para cá e uma flechinha grossa voltando também, tá vendo, ó? A mesma flechinha com a mesma grossura. Então, a gente vê aí a mesma intensidade de migração aí, de retorno, tá? Então, a resposta seria: o número de nordestinos que foram para São Paulo foi um pouco menor do que o número que retornou ao Nordeste. Fenômeno chamado migração de retorno. Então, a gente teve aí uma quantidade de pessoas que retornou no Nordeste, tá? E no estado onde você mora, o que ocorreu nos 3 períodos, 1950, 1970, 1970, 1990 e a década de 2000? Como a gente tem aí como protagonista o estado de São Paulo, que é justamente o nosso estado, tá? O que ocorreu foi isso, a gente recebeu nas décadas de 50 até 90 bastante imigrantes que vieram do Nordeste, tá? E agora, na década de 2000 a 2010 aí, um retorno dessas pessoas para o Nordeste devido ao desenvolvimento da região nordestina, tá bom? Então, a gente teve aí um retorno do nosso estado para o estado do Nordeste, tá? 4. Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir. O censo 2010 revelou que começa a perder força a migração de retorno do Sudeste para o Nordeste. Entre os migrantes nordestinos, as regiões Norte e Centro-Oeste também foram escolhidas, com busca por melhores oportunidades econômicas. Ainda há a migração de retorno, mas não é tão grande como já foi. Então, um textinho aí falando sobre a migração de retorno depois de 2010, tá? Depois desse mapinha aqui da década de 2000. Segundo o texto, a migração de retorno da região Sudeste para a região Nordeste está encerrada? Não, ela não acabou, tá, gente? Ainda existe, mas ela diminuiu, tá? Então, é essa a resposta que tá aqui, ó. Não. Segundo o texto, ainda há migração de retorno, mas esse movimento diminuiu. Então, da matéria interdisciplinar aí, mais voltada para História e Geografia, tá? A gente teve aí uma análise do nosso país em relação às migrações, tanto interna quanto externa, tá bom? Aprendemos aí os termos, tá? Imigrante e emigrante, a diferença aí, tá bom? Vamos então para as atividades de quinta-feira. Na quinta-feira, eu coloquei uma atividade de matemática, um conteúdo aí novo para vocês sobre o cálculo de área, tá? O cálculo de área, se você souber como calcular, é tranquilo de você resolver, tá bom? Então, para calcular a área de figuras, podemos contar os quadradinhos existentes nela ou multiplicar a quantidade da base pela quantidade da altura. Então, primeira coisa, você tem que saber identificar o que é base e o que é altura. Você sempre vai escutar assim, cálculo de área, base vezes altura. Mas o que é base? O que é altura, tá? Base nada mais é que essa parte de baixo e a altura é essa aqui do ladinho, tá? Então, base vezes altura. Ou você conta todos os quadradinhos de dentro, tá? Então, vamos considerar esse retângulo. Ele tá aqui exposto pra gente e dividido em quadradinhos também. Então, ó, se a base do retângulo vale 5 centímetros, tá vendo aqui o valor? 5 centímetros? Como se cada quadradinho valesse 1 centímetro. E a altura vale 3 centímetros, é só multiplicar a base pela altura. Então, eu vou pegar a base e multiplicar pela altura. 5 vezes 3, 15, tá? Então, aqui a resposta, quando eu falo em cálculo de área, vai ser em quadrados, tá? Centímetros quadrados,
metros quadrados, quilômetros quadrados, tá? Sempre elevado ao quadrado, com esse 2zinho pequeno, tá bom? Se eu não tivesse esses valores aqui, como que eu ia descobrir qual que é o valor da área? Era só contar os quadradinhos de dentro. Será que dá 15? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá vendo? Dá certinho. Ou você conta os quadradinhos de dentro, ou você multiplica a base pela altura, tá? Que é justamente a atividade que a gente vai ter aqui no nosso EMAI, tá? Então, vamos lá para o EMAI, páginas 37 e 38. Voltando aqui, que é o mesmo livro do Ler e Escrever, página 37 e 38. Aqui. Nessa sequência 5, tá? A gente tem aí essas áreas aqui para calcular. E para a gente calcular, a gente pode ou contar os quadradinhos de dentro, ou fazer essas multiplicações para saber a qual quantidade essas letrinhas estão relacionadas. Então, a letra A é essa figura aqui, tá? Para eu não precisar contar todos os quadradinhos de dentro, é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9. 1, 2, 3. Base 3, vezes altura 9. 9 vezes 3, 27, ó. Que é justamente esse daqui. Aí, eu ligo o A ao 3 vezes 9, 27, tá? Letra B. Quanto eu tenho na base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na altura, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 7 dá 28. Olha o 28 aqui. Então, a letra B, eu vou ligar com o 7 vezes 4, 28. Letra C. Quantos quadradinhos eu tenho na base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, 64. Então, eu vou ligar a letra C a 8 vezes 8, 64. Letra D. Quantos quadradinhos eu tenho na base? 1, 2, 3, 4. E na altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 por 4. 6 vezes 4, 24. Letra D, eu vou ligar com 4 vezes 6 aqui. E na letra E, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Não, são 10 quadradinhos na base, tá? E 2 na altura. 2 vezes 10, 20. Então, a letra E eu vou ligar aqui, ó, no 10 vezes 2, 20. Então, a minha atividade ficava assim, ó, era só você relacionar, tá bom? Aqui, na página 38, ele vai mostrar pra gente uma forma aí que o rapazinho, esse Gabriel, fez para calcular a base dessa figura, a área, desculpa, a base não, a área dessa figura. Então, ela tá pintada de azul escuro aqui e de azul mais claro aqui, tá? Ele contou os quadradinhos aqui, ó, e os daqui. Aqui tem 4 e aqui tem 10, tá? E a altura é a mesma, é 3 quadradinhos e 3 quadradinhos, tá? Então, a base daqui, ó, 3 vezes 10, ó, 10 vezes 3, então, a área da parte azul clarinha é 30. E 4 vezes 3, que é a parte da azul escura, tá? A área dá 12. Se ele somar a área do azul claro com o azul escuro, dá 42, tá? E aí, ele fez o cálculo separado e aqui o cálculo junto. Para calcular junto, ele só somou todos os quadradinhos da base aqui, tá? 10 mais 4 dá 14 e multiplicou pela altura, que é a mesma, tá? Por 3, que deu 42. Tanto separado quanto junto, dá a mesma área, que é 42 quadradinhos. E se eu contar quadradinho por quadradinho, vai dar 42 quadradinhos. Então, o cálculo da área nada mais é que uma forma mais rápida de você estar calculando a área da figura, tá bom? Porque às vezes é uma figura gigante, você ficar contando quadradinho por quadradinho, você vai ficar 1000 anos lá tentando terminar, tá? Então, a primeira coisa que ele pergunta, você concorda com essas formas de calcular? Sim. E aí, se você for explicar, pois ele calculou a área das figuras separadas e depois somou e também
e também poderia multiplicar ou calcular, tá? A área da figura unida, ou seja, dela juntinha, tá bom? Então, essa foi uma forma de eu explicar o que ele fez. Vocês poderiam colocar nas palavrinhas de vocês, também não tem problema. Só não pode discordar da forma como ele fez, porque não tá errado, tá? A forma como ele calculou a área tá certo. Ele fez separado, tinha como fazer tudo junto, tá? Não tá errado, tá bom? Tá correto. Você vai concordar e explicar por que você concorda, tá bom? Então, no EMAI, era essa atividade sobre cálculo de área, tá bom? Uma introdução aí ao cálculo de área, bem tranquilo, tá? E eu tinha colocado uma atividade de português desse dia 25 de junho, tá? Que era uma atividade com quadrinhos, no nosso livro de português na página 100. Então, aqui, ó, eu tenho um quadrinho na página 100, um quadrinho do Horácio, que eu vou ler para vocês e aí a gente vai fazer as atividades, ó. O Horácio aqui, né, na época pré-histórica, né, ele, mais um, né, ou seja, chuva de meteoro, né. O chato neste mundo selvagem é ser bombardeado sem mais avisos por qualquer vulcãozinho enfurecido. Na verdade, não é meteoro, né, são pedrinhas vindo do vulcão. É ser atropelado por monstrengos assustados, então, ó, passaram por cima dele aqui. É ser perseguido por gases venenosos em cada cantinho em que eu me esconda. Gases venenosos, perigos que vêm do céu, atropelamentos, destruição. Quando o mundo vai se ver livre dessa selvageria? Então a gente percebe aí uma certa ironia, né? Porque esses mesmos problemas que o Horácio tem, não é exatamente relacionado aos dinossauros, mas gases venenosos. A gente tem o problema da poluição hoje em dia. Perigos que vêm do céu. Atropelamentos, destruição, o ser humano destruindo a natureza, né? Atropelamento, a gente tem o nosso mundo que seria considerado civilizado e não selvagem, né? Tem os mesmos problemas do Horácio aí, só que de formas diferentes na nossa sociedade. Então é uma crítica aí social que o Maurício de Souza fez aí nesse quadrinho do Horácio, tá bom? A atividade era até a página 103. Então vamos lá, página 101. No terceiro quadradinho, a palavra vulcãozinho pode expressar, ele fala por qualquer vulcãozinho enfurecido. Ele está com tom de revolta, tá, gente? Revolta, ironia e desprezo, como se aquele vulcãozinho não fizesse diferença nenhuma na vida dele, mas estava lá atrapalhando, tá? Então é revolta, ironia e desprezo. Ele chamar de vulcãozinho, ele não está mostrando carinho não, tá? Ele está revoltado. No quarto quadrinho, a palavra monstrengos, que é um aumentativo, tá, gente? Indica que os monstros, tá? São grandes e desajeitados. Letra C. A intenção de Horácio ao usar a palavra monstrengos é expressar o tamanho dos monstros, a revolta que ele está sentindo, a ironia e o desprezo, tá? Ele está com raiva da situação ali. 2. Releia este trecho de uma das falas de Horácio. É ser perseguido por gases venenosos em cada cantinho que eu me esconda. Que sentimentos Horácio expressa com o diminutivo cantinho? Então, ele traz várias ideias aí na palavra cantinho, tá? Delicadeza, intensidade da angústia do personagem, tristeza, ou seja, ele está tentando se esconder ali e onde ele vai, qualquer cantinho que ele se enfia, ele acaba tendo que lidar com os gases venenosos, tá? Então, mostra uma angústia do personagem mesmo, uma tristeza, tá? Como se lugar nenhum ele conseguisse se livrar daquilo. 3. Releia a frase. O chato é ser bombardeado sem avisos por qualquer vulcãozinho enfurecido. Marque a alternativa que melhor expressa como Horácio poderia se referir ao vulcão mantendo a mesma ideia, tá? Então, esse vulcãozinho enfurecido seria vulcões sem importância, tá? Não é que o vulcão seja pequeno. O vulcão é grande para causar aquela destruição toda. Mas é que não é um vulcão em especial, são vários. Então, o vulcão ele não tem muita importância porque aquilo costuma acontecer diversas vezes no cotidiano do Horácio ali. Então, vulcões sem importância, tá? Aí aqui, ó, releia o último quadrinho. Aí foi a parte da ironia que eu falei para vocês, né? Que respostas você daria a Horácio? Ó, quando o mundo vai se ver livre dessa selvageria? Aí você poderia escrever um parágrafo explicando justamente o que eu falei, né? Atualmente, Horácio, nós passamos
por problemas parecidos com o seu, tá? O nosso mundo, por mais que pareça civilizado, né, a sociedade considere civilizado, tem atropelamento, tem destruição, tem gases venenosos. É um planeta que está sofrendo com a presença do ser humano aí, um desmatamento, com a poluição. E então as pessoas são muito egoístas, né? A destruição, os atropelamentos, os perigos do céu vêm justamente pelo egoísmo das pessoas, né? Que só visam ganhar dinheiro, só visam elas mesmas. E então, se a gente for chamar isso de selvageria, o mundo nunca se viu livre disso, porque desde que a gente conhece o mundo como mundo, né? Ele sempre teve esses problemas de destruição aí, vindos principalmente do próprio ser humano e não da natureza, tá? Então aí é uma resposta que você poderia dar ao Horácio, né? Quando que o mundo vai se ver livre dessa selvageria? Talvez, não sei, se o ser humano deixar de existir, quem sabe, né? 5. Leia o poema Dona de Casa, de Teresa de Noronha. Brincando de manhã cedo, ela imita sua mãezinha, faz no fogão de brinquedo um café de mentirinha. Que sentimentos podem estar expressos pelos diminutivos destacados? Então ela fala, imita a mãezinha, faz um cafezinho lá de mentirinha, tá? É um poema mais carinhoso, tá? Se ela tá brincando de imitar a mãe, de fazer café, então ali ela tem um carinho por aquilo que ela vê a mãe dela fazer, tá? Então expressa afeto e carinho. P. Marque um X nas frases em que a mudança de grau das palavras destacadas expressa ironia, desprezo ou crítica. Então seriam essas duas frases, tá? Que menininho irritante, não para de fazer manha. Menininho aí expressa ironia, né? Nossa, que menininho irritante. Garotão, você não acha que está exagerando na falta de educação? Também mostra aí um sentimento de ironia, tá? De desprezo, de crítica. 6. Veja as fotografias de dois animais ferozes e igualmente perigosos. A gente tem a sucuri e o dragão de Komodo. Escreva uma frase que expressa essa igualdade entre os dois animais. Se os dois animais são perigosos, uma sugestão que o livro dá, ó, a sucuri é tão perigosa quanto o dragão de Komodo. 7. Escreva a palavra que você usaria para apresentar os seguintes adjetivos de modo intenso. O peixe de briga é muito belo. O peixe de briga é belíssimo. Ele é um menino extremamente inteligente. Ele é inteligentíssimo. O presente que ganhei foi muito caro. Foi caríssimo, tá? Então aí, essas foram as atividades do livro de português, tá? Levando aí em consideração que a gente estudou essa semana sobre o grau das palavras, tá? Aumentativo e diminutivo, e o contexto onde elas podem expressar carinho, onde elas podem expressar revolta, desprezo, tá? Ou onde elas podem significar realmente o tamanho das coisas, tá bom? Bem, essas foram as atividades de quarta e quinta-feira, tá? Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!